Ethereum em 2021. Qual será o futuro do Ethereum em relação ao ano que promete ser um dos maiores dos criptoativos? A gente está fazendo uma série aqui no canal, tá? Que eu falo sobre todos os ativos do top 10 e a gente comenta qual que é a perspectiva dele se manter no top 10, dele subir em relação ao top 10. Enfim, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Hoje o vídeo é sobre Ethereum. Acompanha e vamos lá. Já de início, peço para você ir deixando seu like, se inscrever se você gosta desse tipo de conteúdo. Eu já vou mostrar aqui a minha tela. A gente vai falar hoje sobre o Ethereum, tá? Vamos falar sobre análise técnica, vamos falar sobre análise fundamentalista e projetar o ano do Ethereum de 2021, que a gente teve de avanço e que a gente vai ter, beleza? Acho isso muito interessante, porque a gente passa a ter uma visão de um pouco mais longo prazo, né? E nem sempre investir no cenário de curto prazo faz sentido, porque quando a gente está no bull run, num perma-bull aí, talvez a gente acabe se lascando, se a gente acaba querendo ficar fazendo trade demais, day trade, talvez não seja o ideal. Então, para esse ano de 2021, o que é o projeto para o Ethereum? Vamos lá, já deixa o seu like aí, fortalece bastante o canal. Maximizando aqui a tela, vou mostrar um pouquinho do que a gente tem no Ethereum, tá? Vocês podem ver que o Ethereum não tem um market cap finito, tá? Dos top 10 ali, ele é o único que não tem ali um market cap finito, tá? Isso não é um problema, porque a gente tem uma emissão de Ethereum controlada e conhecida pelas pessoas da comunidade. É um ponto interessante só para a gente observar, por isso que eu falei sobre ele, tá? Outra coisa que a gente tem também que observar é que a distância do Ethereum para as outras duas extremidades, ou as duas outras posições, é muito grande, tá? Para ele realmente perder esse segundo lugar, o terceiro tem que subir mais do que 4 vezes, que é o Tether. Então tem 20k, tem 20 bilhões de dólares em Tether, 20 bilhões de dólares em Tether, 20 bilhões, isso é animal. O próximo episódio dessa série vai estar foda, fala bastante de Tether. E o Ethereum tem 84 hoje, né, 85, enfim, vamos falar, uma base de 80, tá? Então, para mim, fica difícil de ter ali algum passando o Ethereum. É claro que o Tether, ele é o maior concorrente em relação a isso, porque o Tether, ele não tem uma alta, vou mostrar minha carinha aqui, ele não tem uma alta saudável em relação ao market cap. A gente vai analisar isso no próximo vídeo, que a alta do Tether, ela não é uma alta sustentável, no sentido de assim, as pessoas estão começando a conhecer, estão entrando, olha só, dá para ver o crescimento. Não, é umas pauladas para cima, que não faz sentido, não tem lastro, né? Não é uma afirmação, mas não há uma confirmação de que há lastro, né? De cada Tether representa $1 americano. E para cima, convenhamos, fica um pouco difícil do Ethereum ultrapassar ali, né? A leitura simples e seca é de que existe para cada 5 Ethereums no market cap, não é no preço. Para cada 5 Ethereums, você ainda não chega no market cap de um Bitcoin, né? 5 vezes esses 90 aqui, mais ou menos, chutando para cima, não chega nos 500 bilhões, tá? Então, fica difícil da gente ver uma alteração nesse ponto. Para mim, então, o Ethereum vai se sustentar, vai se consolidar, essa é uma boa palavra, na segunda posição em relação ao top 10, tá? Isso a gente está falando numa análise de preço, não análise técnica, né, mas a análise de estatística, né, de dados que a gente tem ali. Falando da parte fundamentalista, é melhor a gente falar da parte de gráfico primeiro? Vamos falar da parte de gráfico primeiro. A gente tem aqui tanto o USD, tá, o USDT e BTC. Por que eu estou usando o USDT? Tá? A análise de hoje é sobre esses dois aqui, sobre o Ethereum. Por que o USDT? Eu estou pensando no volume, né, que eu tenho para analisar, na qualidade dos dados gráficos que eu encontro para fazer a minha leitura. E é inegável que o volume negociado no par Ethereum Tether é o maior. É só por isso.
é muito possível, inclusive, que nos próximos 5 anos, esse par Ethereum Tether, ele não seja mais negociado. Não duvido que o Tether venha a ter algum problema aí, inclusive na CVM, CVM americana, né? Na SEC. Então, assim, é possível que a gente tenha uma alteração do par, mas eu quero que vocês entendam que hoje o Tether, ele é considerado 1 para 1 em relação ao dólar, e ele vai entregar maior qualidade no gráfico. Então, é só por isso mesmo que eu estou analisando nesse sentido, né? Acho que faz sentido, né, para vocês também, espero que sim. Então, vamos começar analisando em dólar, tá? Porque a gente tem uma noção de que em dólar a alta ela é muito forte, e depois a gente parte ali para analisar em BTC, tá? Apenas informativo aqui, é um dos trades que a gente fez lá no Clube Cripto. Quem não conhece, vale a pena conhecer. Só pesquisar aí no Google clubecrypto.com.br ou apolotrade.com.br, você vai chegar lá, vai entender melhor nas nossas redes sociais também. Mas foi um trade que deu bom aqui, e ele exemplifica um pouco do que a gente vai ter nesse próximo ano, que é, de certa forma, uma alta copiando ali o Bitcoin, tá? O Bitcoin subiu mais, mas ele deu o norte. O Bitcoin, ele falou, é por aqui, galera, e começou a correr. Bitcoin gigantesco lá correndo. As outras altcoins seguiram o mesmo caminho. Vamos partir para análise em semanal, porque eu acho que faz mais sentido, tá? Eu sei que eu estou no gráfico da Binance e que não é o gráfico que tem mais dados gráficos aí para a gente analisar, mas é bem simples a análise de certa forma, né? A gente consegue ver aqui uma tendência bem clara de alta, depois de uma reversão, né? No fundo você pode ver que a gente formou um doji maravilhoso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Este candle, exatamente esse candle aqui, ó. Ele é um doji, tá? Ele é um candle de indefinição ou de reversão, dependendo do momento que ele se encontra, né? Teve a queda ali do Corona, a gente teve muita volatilidade e entregou um candle de reversão, depois mais um candle de reversão ali. Esse sim, muito mais altista, né? É um candle de alta, e o preço realmente subiu bastante escalado, tá? Outro cenário interessante quando a gente olha para análise em dólares. Apesar de, nos fechamentos, isso não ser algo presente, quando você olha em barras, faz sentido você olhar aqui para onde chegou o preço e entregar, talvez, um topo, um fundo duplo, tá? Um fundo duplo que não foi caracterizado por fechamento de barra, mas o preço chegou lá. Dá para acreditar, galera, que o preço chegou a menos de $100 em 2020. Pois é, em 2021 a perspectiva é de manter esse movimento de alta aqui, pelo menos em relação à minha leitura, manter esse movimento de alta, e a gente realmente ter novos valores. Vamos especular um pouquinho aqui, até onde a gente poderia vir a chegar. Interessante que nesse gráfico da Binance a gente tem o topo de 2017 e o fundo do Bitcoin, do Ethereum também. Então dá pra gente traçar um alvo FIBO aqui, tá? Quem não manja muito de FIBO, tem aqui no canal um vídeo sobre Fibonacci, em que eu comento um pouquinho, acho que eu tracei errado aqui, em que eu comento um pouquinho, para vocês terem uma noção um pouquinho melhor sobre a ferramenta. Pera aí, a extensão Fibonacci. Não, acho que não vai dar para traçar a extensão por aqui. Vamos traçar então com a ferramenta de retração, mas vocês vão entender, tá? Então, em azul ali, a gente tem o ponto inicial, que foi o ponto de topo, tá? 2017. Beleza? Que foi aproximadamente $1.400. Se a gente for até o fundo máximo do Ethereum, depois desse topo, o fundo máximo do Ethereum, depois desse topo, ele é aproximadamente $80. Para a gente fazer uma projeção de até onde o preço pode subir, a gente pode usar a ferramenta no seguinte sentido. A expansão aqui, ó, ela vai até o 61,8%, e ela entrega, nossa, olha o tamanho dessa alta, velho. Ela entrega o valor de $7.800, tá bom? Hoje, se você olha do aumento de 80 para 750, que é mais ou menos o que está hoje, pode parecer que subiu muito mais de 700 para 7.000, mas percentualmente é quase a mesma coisa, tá?
Então, aqui, ó, mais ou menos 800%, e do que a gente está em relação ao alvo é mais ou menos 900, 800% também. Então, é parecido com o que a gente já teve esse ano. Não é improvável 800%. A gente já teve em 2020, 800%. E eu mostrei lá na análise do Bitcoin, que você pode conferir, que é o outro vídeo, que esse ano tende a ser o ano da reta verde, da reta de expansão, o quarto ano do ciclo. Tá muito legal o vídeo, vale a pena acompanhar lá. Então, voltando aqui para o Ethereum, o alvo de 7 mil dólares, ele não é irreal. Ele não vai chegar amanhã, tá? Ele vai passar por percalços ali, mas ele é totalmente factível. E a gente está falando de análise técnica, tá? Eu ainda nem falei da análise fundamentalista, né? Tô falando da análise de dados, primeiro do market cap, eu acho que ele vai se manter em segundo por ali. Falando de análise técnica do gráfico, a gente encontra uma opção ali de alta até um valor aproximado, isso se a gente não for medir exato, né? 8 mil, vamos usar o valor de 8 mil dólares, que tudo depende da sombra que você joga, da precisão que você coloca. Quer ver, ó? Tudo depende da precisão que você joga ali na ferramenta. Eu vou ser bem preciso para a gente ter uma resposta bem legal em relação ao que a gente tem de perspectiva, tá? Cadê o pontinho? O pontinho tá lá em cima, né? Vamos lá. Aqui, ó. Vou ser bem realista para a gente ter uma ideia interessante de até onde o preço pode chegar. Ó. 8.500. Então, aproximadamente, eu estou usando lente aqui até para ver, é meio ruim, mas acho que tá certo, né? Aproximadamente 8 mil dólares. Esse é o alvo, a estimativa do Ethereum em dólar, tá? E ele é um alvo, não é para o ano de 2021, mas ele é um alvo que pode ser alcançado em 2021. Ele é um alvo final ali de uma retração conservadora, tá? Uma retração em semanal, tá? Uma retração que realmente é fácil de ser lida por grandes players, uma expansão, desculpa, eu tô falando de retração por causa da ferramenta, é uma expansão que é fácil de ser encontrada, um alvo que, chegando em 8 mil, talvez seja o momento de reavaliar, entrar, fazer mais uma leitura de dados, técnica de posicionamento fundamentalista, para ver se a gente não chegou num topo, tá? Vamos pegar a tendência dele, vocês vão entender aqui. Então tá mais ou menos 81 aqui, né? Então vamos lá. Aproximadamente aqui, ó. Beleza. Quando a gente pega uma reta de tendência, para a gente saber quando que chegaria, né? Estabelecendo esse fundo aqui, ó, a gente vai ter uma noção legal de quando será que a gente vai chegar nesse valor. Não significa que a tendência vai ser realmente nesse grau, nesse ângulo de ataque, mas é possível, provável, e eu acho que tem uma estimativa legal aqui. Se a gente fosse realmente traçar o ângulo dessa tendência, ó que interessante, essa ferramenta do TradingView aqui, ó, 44, tá? O ângulo de ataque é de 44 graus, 45 graus aproximadamente ali. É bem íngreme, tá? Se você for falar de um ângulo desse aí sendo sustentado por anos e anos e anos e anos, nossa, até onde chegaria o preço, né? Chegaria em 2023 em aproximadamente, em janeiro de 2023, aproximadamente 25 mil dólares. Não é impossível, de certa forma, né? Eu achei que seria mais bizarro, mas não é tanto assim. Mas enfim, então, para chegar neste valor exato, vamos ver o valor, o momento em que se cruzam, qual que é o dia que se cruzam? O valor do alvo Fibonacci com o ângulo da tendência atual, quando que cruza? Ele é exatamente nesse dia aqui. Pô, se meu professor de matemática estivesse vendo isso aqui, ele ia estar felizão, cara, porque por mais que seja pouca coisa, eu já fiz um traçado legal aqui, ó. Julho de 2022, caso a tendência se mantenha nesse ângulo de ataque, em julho de 2022, na metade de 2022, a gente vai ter o Bitcoin, o Ethereum, em 8.500 conto, 8.500 dólares. Interessante uma coisa, né? Quando você duvida do preço, lembra sempre de considerar a expansão na base monetária, tá? Aqueles R$1.400 que a gente tinha de topo em 2017, eles têm um poder de compra do que hoje a gente considera mais ou menos uns 3 mil dólares. Se em 2020 dobramos a base monetária em dólar tô falando, hein?
porque é a moeda que a gente está pareando aqui. Isso significa que a gente tem ali, possivelmente, em 3 mil, o mesmo poder de compra. Então, não é tão distante assim. Você começa a entender que pensar em 8.500 dólares não significa que quando chegar lá, o seu poder de compra vai ser do que você entende hoje como sendo aquele de quem tem 8.500 dólares. Então, vamos repetir, que talvez muita gente não tenha entendido. Se você for hoje com 8.500 dólares para comprar alguma coisa no supermercado, e se você for no dia de julho em 22, daqui a aproximadamente um ano e pouco, nos 2 dias, com a mesma quantidade de 8.500 dólares, você vai comprar a quantidade de coisas diferentes. Hoje você compra mais. Hoje, no começo de 2021, você compra mais coisas que você compraria ou comprará em 2022, na metade do ano. Tá? Isso vale para os 1.400 lá de 2017. Aqueles 1.400 compram muito mais coisa do que hoje você compraria com os mesmos 1.400 dólares. Isso faz com que seja até um pouco mais real de acreditar que o preço pode subir tudo isso. Tá? O preço só pode subir tudo isso porque ele não é uma simples relação de quanto que custa cada Ethereum. Porque a gente não está falando só de Ethereum, a gente está falando também do outro ativo que é pareado, que é o ativo dólar. O ativo dólar está perdendo o poder de compra. Então, eu acho muito interessante essa forma de pensar. Começa a ficar mais plausível você acreditar em altas gigantescas. Bitcoin é 500 mil dólares, Bitcoin é 1 milhão de dólares. Quanto de poder de compra esses 1 milhão de dólares terão? Se a gente continuar com a expansão atual, nem tanto. Entendeu? Se a gente falar que só em 2020 dobrou a base monetária do dólar, aproximadamente, né? Não chegou alguém e falou assim, tem 25 ou dobrou 50. Não foi isso, mas foi aproximadamente. A gente está falando, então, de uma possibilidade muito maior de que realmente o preço chega a 8.500 dólares em Ethereum, tá? Eu, particularmente, aí é um achismo. Agora vamos parar aqui. A gente falou de análise técnica, tudo tem sentido. Juro 2022, tem sentido 8.500 dólares, tem sentido o dólar perdendo poder e por isso também aumentando um pouco mais a escalada de preço, tem sentido tudo isso. Mas falando de preço em si, olhando para a tendência, eu acho que é possível a gente ter um Ethereum em muito mais do que 10 mil dólares, tá? Em 2022, lá em julho. Porque geralmente num bull run, a gente não vê curvas, a gente não vê retas, a gente vê curvas. Então, deixa eu ver se eu consigo desenhar isso aí. Será que eu consigo desenhar isso aí para mostrar para vocês? A gente não vê um movimento igual essa retinha, tá? O preço, ele não vai fazer isso aqui, ó. Ele não vai vir tum, 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 e por aí vai, e vai respeitando, e aí chega aqui, opa, olha só, previsão do Léo, julho de 22, 8.500, que legal. Não é assim que ele se movimenta. Ele se movimenta mais ou menos assim, ó, uma parabólica. Vocês sabem disso, né? Então, se o preço já está mais ou menos aqui, né? Hoje o preço está aqui na análise, essa parabólica pode ser um pouco mais sinistra, velho. Pode ser que no final de 2021, no final do ano, desse ano, 2021, a gente já tenha superado esse valor, velho. Parabólica, meu. Parabólica. E a gente está falando do 4º ano de ciclo do Bitcoin, tá? E novamente, a gente está falando de uma análise em dólar, tá? Então, não é uma análise do Ethereum BTC, é uma análise Ethereum dólar. Para mim é totalmente plausível, totalmente possível que a gente venha encontrar alguma parabólica, até mais animal que isso aqui. É que se a gente for olhar, ó, quer ver, ó, vamos fazer o traçado bonitinho? Tá mais ou menos aqui, tá? A parabólica aqui, ó. Hoje, atual, parabólica atual. Mais ou menos isso aqui. Então, ó, talvez a gente chegue ali no final do ano mesmo, tá? Em 8.500. Não é impossível, não tô querendo prever aqui, tá? É óbvio que eu vou errar, não sei se é pra cima ou pra baixo, mas eu tô dando um tiro no escuro. E talvez se você tiver um tiro só pra dar no escuro, é melhor você dar um tiro no escuro tendo alguma noção, porque sem ter noção não, tentando escutar um pouco o que é ruído, diferenciar o que é realmente fundamento, tentando enxergar talvez algum brilho, alguma luz que
que às vezes as pessoas não estejam enxergando algum foco, tentando sentir ali, se você consegue ter um tato de alguma coisa diferente. Então, para mim, faz sentido esse tiro no escuro aqui que eu tô dando, só para vocês terem uma noção do potencial, tá? Então, vamos fazer isso em todos os ativos, tá? Esse X aqui para encontrar esse valor. E acho que ficou bem legal, né? Para vocês terem uma ideia em Tether. Vamos para a análise em BTC? Porque aí o bicho pega, velho. A análise em BTC o bicho pega. Porque aí a gente tá falando de acumular mais bitcoins. Existe alguma moeda que vai valer a pena segurar mais do que segurar Bitcoin? Vamos ver isso aí. Deixe seu like, tá? Por favor, fortalece bastante o canal. Vou beber uma água aqui, que a minha garganta está coçando. Mas enquanto isso, vocês vão deixando o like, hein? Vamos lá. Pronto. Enquanto vocês deram like, eu bebi uma água aqui. Vamos analisar em BTC, tá? É importante analisar em BTC, porque tem que saber se o Ethereum vai estar na sua carteira ou se não vai estar na sua carteira. Enfim, confere também a análise do Bitcoin, ficou bem legal. Vamos lá. Primeiro, esse é o par lá na Binance, tá? Não contém todos os dados gráficos, mas o que eu vou mostrar para você faz algum sentido, tá? Vamos analisar o mesmo lance ali de tendência. Vocês vão entender um pouquinho do que eu estou imaginando. Primeiro, esse desenho aqui é o desenho que eu estou usando atualmente lá no Clube Cripto. Eu vou apagar ele, tá? Mas ele era de um possível trade que a gente está estabelecendo. Faz sentido essa análise aqui, mas a gente está pensando num prazo maior, tá? Vamos lá. Vocês já conseguem enxergar aqui que, assim como teve em dólar, é possível que a gente tenha tido também um fundo duplo. Ah, Léo, mas você gosta de enxergar fundo duplo nos bagulho, hein, meu, que isso? Meu, tá entregando aqui um fundo duplo, um possível fundo duplo. Vamos analisar aí, ó, tá difícil aqui. Vamos analisar o que a gente encontra em relação às respostas do que seria, então, um fundo duplo. Ele reagiu como um fundo duplo ou só teve um fundo duplo, de certa forma? Porque o fundo duplo em si, ele pode aparecer dois fundos ali, mas ele reagiu igual a um fundo duplo? Para mim, sim. Ele deu uma resposta proporcional. Inclusive, é bem interessante que a gente tem uma retração de Fibo aqui, ó, que entrega exatamente uma retração perfeita, né? O Fibo, depois da alta, ele retornou para 61,8%. E aí, se a gente fosse traçar um alvo, seria subindo mais ou menos essa pernada. Olha só que perfeito o Fibo, né? Se você não entendeu nada, eu vou falar com mais calma aqui para você entender. Então vamos lá. Do valor em azul para o valor em branco, do valor em azul para o valor em branco, é o tamanho da alta, tá? A alta foi de 100%. Então, deixa eu ver como é que fica melhor aqui. Aqui, ó. Então ficou melhor aqui. A alta foi de 100%. Daqui para cá foi de 100%. Então foi do valor. Eu vou botar um xizinho ou uma bolinha para vocês entenderem melhor, tá? Então ele foi do foguete até a bandeira quadriculada. Esse foi o tamanho da alta, beleza? Essa é a alta. Qual que é o movimento que a retração Fibonacci vai traçar? É até onde ele vai corrigir. Então, depois que a gente teve essa alta daqui até do foguete até a quadriculada, vai existir então uma queda que representa pela retração Fibonacci perfeita, né, pelo número Fibonacci. A gente tem um vídeo no canal muito interessante sobre isso. Representa 61,8%. Essa é a retração perfeita de Fibo, tá? E aí, qual que é esse movimento? É esse aqui, ó, da bandeira até a linha verde. A linha verde é o alvo final de uma retração perfeita. Ah, retraiu, chegou lá. E agora, Léo? Como que eu faço? Ah, bateu lá? Então tá bom, então a gente vai pegar a ferramenta, tá? Peguei a bolinha da ferramenta, eu vou subir até o valor ali, ó. Esse valor aqui, ó. O valor de 38,20, até que ele chegue na bandeira quadriculada. Chegou na bandeira quadriculada, paro de subir. A gente tem exatamente, então, ali uma extensão de Fibo, né? Uma extensão, um novo valor ali de 100%, beleza? Então, essa é a leitura de Fibonacci. Eu estou fazendo essa leitura bem técnica para mostrar para vocês que existe fundamento
Que susto, achei que eu tava gravando no microfone e tava lá embaixo. Tô gravando no HyperX aqui, que susto. Então, existe fundamento pra gente, inclusive deixa eu até ver se eu tô com o microfone, porque agora eu fiquei com medo. Tô, né? Tô, beleza. Imagina, velho, se eu tô falando tudo isso aqui à toa e... Meu Deus, então já deixa o seu like aí só pelo meu susto, vai. Vamos lá, vou focar de novo aqui, ó. Tô mostrando que existem vários fundamentos para você pegar e ter como base que realmente o preço está fazendo uma leitura técnica perfeita, perfeita. Olha o que a gente tem aqui. De novo, uma nova bandeira surgiu, tá? Aqui a gente teve uma nova retração de Fibo, novamente perfeita. Agora, esse foi o movimento inicial, tá? E a nova retração é essa aqui, ó. O preço chegou aqui, vocês estão vendo isso? Estão vendo que o preço chegou de novo lá no valor perfeito? Agora, no começo de 2021, é o momento da gente fazer a projeção da próxima pernada, que vai ser aqui, subindo 38,2% até a bandeirinha, tá? Então, o próximo alvo vai ser aqui, tá? Mais ou menos essa leitura que eu tenho em relação ao mercado agora. Eu vou apagar essas setinhas, porque eu quero ver quanto que vai demorar para chegar lá. Então vamos pegar a análise de tendência para a gente ver como que tá andando o gráfico. Eu sei que eu tô rompendo, deixa eu só fazer um estudo técnico aqui, ó. Então tá bom. Então, vamos entender que o fundo é este aqui, tá? Que o fundo é este aqui, porque neste outro, a gente ainda não tem um fundo estabelecido, tá? Aqui é muito recente para a gente falar que é um fundo, vamos traçar a partir daí, é muito recente. A gente pode traçar depois, tá? Para ter uma ideia melhor, mas é muito recente. Então, esse é o fundo que eu estou traçando. Beleza? Então, a gente até seria mais conservador se a gente pegasse esse fundo novo aqui, para traçar uma reta de tendência. Essa reta de tendência está verdinha, eu vou colocar em vermelho porque ela é uma reta de suporte. Ela é uma tendência de alta, então ela representa um preço que vai segurar o ativo, tá? Não deixa ele baixar. Então, qual seria o valor no final de 2021? Vamos fazer essa expectativa aqui no final de 2021. Caso ele respeite a tendência, né? Então, final de 2021, janeiro ali, ó, por ali, o preço tende a estar de acordo com a tendência aqui em 0.04, desculpa, 0.04. Novamente, aquela teoria que a gente falou da curva, né, parabólica, não necessariamente o preço vai respeitar, pode ser que ele chegue antes de 2021, lá no nosso alvo, e continue subindo pra caramba. Pode ser. A gente faz umas releituras, por isso que é legal você se inscrever no canal, porque eu vou atualizar isso aqui, tá? Isso aqui é um vídeo pra gente fazer uma leitura um pouquinho do ativo, mas ele não tem essa pegada de nossa, traçar um alvo final de um trade, não é um trade aqui, é uma especulação, tá? Então a gente pode chegar até muito lá em cima, mas o alvo FIBO perfeito, que realmente tende a acontecer, é o de 0,063 por aí. Esse é um alvo que realmente eu tenho ele como especulação ali, tá? Realmente é um alvo a se considerar, beleza? Isso é interessante para a gente ter em mente. Vamos falar um pouquinho da base fundamentalista do Ethereum. Eu já falei bastante aqui, já trouxe convidados super interessantes. Já trouxe o Caio Vincentino aqui para falar de Ethereum, já trouxe o Wellington Moura também para falar de Ethereum aqui. São caras que são grandes, entendem da consistência de um novo universo que está sendo criado. Eu vou botar minha cara aqui para a gente falar um pouquinho mais dessa parte fundamentalista. E é interessante a gente falar um pouquinho do Ethereum, porque o Ethereum, para mim, ele tem uma tecnologia melhor do que a do Bitcoin. Tecnologia não é tudo, tá? Tanto que a gente está usando tecnologias escrotas hoje, até hoje, como, por exemplo, a tecnologia de bateria. Como que a gente tem aparelhos que fazem as coisas que fazem e dura
Só isso que dura. Então, tecnologia não é tudo. Segurança, confiabilidade, tempo de mercado, tem outras coisas que são mais relevantes do que a tecnologia. Mas a tecnologia do Ethereum, hoje, ela é maior do que a do Bitcoin. Para mim, o Bitcoin, ele é um mensageiro. Ele entrega uma mensagem. Vou tirar tanto desse lugar, colocar tanto nesse outro lugar. Esse vai ser o saldo final, esse vai ser o saldo final, esse aqui é o saldo inicial. Fica ao contrário a mão. Então vai ter um saldo inicial, um saldo final, e é isso. Basicamente a mensagem que ele transmite, com a maior segurança de qualquer outro criptoativo. É o mensageiro mais seguro, é caro, mas ele é seguro, é escasso, mas enfim. O Ethereum, para mim, ele é como se fosse a internet, tá? Ele não é exatamente, a gente não tem como classificar os ativos, eu tô fazendo uma metáfora aqui, mas ele é como se fosse a internet, porque coisas acontecem dentro dele. Ele permite e potencializa outras tecnologias. O Ethereum não é a tecnologia finita, tá? Não tô falando que o Bitcoin seja, mas entenda aqui a leitura do Ethereum. Para mim, o Ethereum é a nova internet. Existe até um livro muito bacana da Camila Russo, que é uma argentina que trabalhava lá na Bloomberg, que ela é extremamente otimista em relação ao Ethereum, que se chama The Infinite Machine, Ethereum, The Infinite Machine, é a máquina infinita. Porque o Ethereum possibilita realmente uma disrupção mundial quando a gente está falando em relação à sua tecnologia. Tá? Vários tokens que você conhece estão dentro da blockchain do Ethereum. Inclusive aconteceu uma coisa esse ano que é muito interessante, eu vou mostrar aqui para vocês também, que é o seguinte: o Ethereum, ele colocou o Bitcoin dentro dele. Tá? Então, eu vou explicar como que isso aconteceu, mas existe Bitcoin no Ethereum, tá vendo aqui, ó, BTC on Ethereum. Então, existe um ativo que se chama WBTC, que tem uma fatia muito grande desse mercado. Ele é lastreado 1 para 1. Cada um WBTC é um Bitcoin. Isso significa, uma leitura bem seca, que a gente tem agora o Ethereum entregando as suas propriedades para o Bitcoin. Então, esse token WBTC, ele tem a agilidade do Ethereum, a taxa do Ethereum, a escalabilidade do Ethereum, a confiança do Ethereum e tudo mais. Confiança em relação ao Bitcoin é um pouco menor, né? Mas ele entrega as características do Ethereum para o token BTC. E aí você passa a ter um ativo dentro do universo do Ethereum que entrega as mesmas qualidades que o BTC. Ah, mas não é o mesmo caso do Tether, esse WBTC, posso confiar mesmo? Meu, é lastreado 1 para 1, auditado, público e smart contract. Não tem erro, é software, é matemático. Tá? A gente tem o WBTC com a maior fatia do mercado aqui. Também temos o REN-BTC, também tem uma fatia interessante. O REN vem da moeda REN, tá? Temos o HBTC, o SBTC, que vem do Synthetix, TBTC, IMBTC, OBTC. Você vê que tem agora as moedas estão criando, né? O WBTC abriu a porteira. O WBTC não é tão recente assim, tá? Ele tem 2018 ali, tá vendo? Dezembro de 2018. Mas agora que ele foi usável, que ele foi detectado e posto no radar. Então, até o Ethereum, até o Bitcoin, ele foi capturado pelo Ethereum em relação à sua plataforma. Para mim, o Ethereum, ele tem o maior potencial de todos os criptoativos que a gente enxerga em relação ao desenvolvimento, tecnologia, equipe. Muita gente fala que o Ethereum não tem a melhor tecnologia de todas. É possível que existem algumas moedas com maior tecnologia, melhor tecnologia. Solana, a Cosmos, tá? Tem outras que têm escalabilidade maior, Zilliqa. O time do Ethereum, as pessoas que trabalham no Ethereum não vão sair porque existe algo melhor. Eles vão tentar melhorar o que já existe. E isso já está sendo feito. Você já ouviu falar em Ethereum 2.0? Em Ethereum stake, fazer stake no Ethereum? Fazer stake no Ethereum é quando você tem tipo um retorno em Ethereum
por deixar os seus Ethereum disponíveis na rede, para serem usados como liquidez, ou então para serem usados em confirmações de transação. O Ethereum é hoje, igual o Bitcoin, que é prova de trabalho, né? Existem mineradoras gigantescas de Ethereum. Ele passará a ser Proof of Stake, ele é Proof of Work, POW, igual o Bitcoin, passará a ser Proof of Stake. Então, ele é a prova de manutenção, né? De manter Ethereum. Então, isso vai gastar menos energia elétrica, vai fazer com que a rede se redistribua melhor, talvez, né? Vai descentralizar um pouco mais. Todo mundo que tem Ethereum vai poder participar. Você não precisa ter muitos. E hoje, para você minerar um Ethereum, sinistramente quase impossível. Então, o Ethereum está melhorando. Já começou esse projeto do staking, né? A rede já está passando por essa validação. Então, o Ethereum tem, na parte fundamentalista, um incrível alvo lá em cima. Bomba para cima. O Ethereum, para mim, inclusive eu falei mais aqui no vídeo do Ethereum do que no vídeo do Bitcoin. Para mim, o Ethereum ele é mais incrível do que o Bitcoin, tá? Então, existem 140 mil Bitcoins dentro do Ethereum, por meio de ativos lastreados. Aqui, no CoinMarketCap, a gente está vendo esse Rapid Bitcoin, ó. A quantidade de Bitcoins dentro do Ethereum está em 14º no ranking dos criptoativos. Cara, isso é muito sinistro, velho. Isso é muito sinistro. O Ethereum vai crescer demais, velho. Foi necessário colocar o Bitcoin dentro do universo do Ethereum para que a gente tenha desenvolvimentos e continue mantendo a evolução do projeto. E isso foi feito, velho. Isso é muito bom. Isso é sinistro. O Ethereum é sinistro, cara. Então, quando você vê WBTC, por aqui a gente vai encontrar em algum lugar REMBTC também. Não vou perder tempo nisso aqui, mas você vai encontrar também, em algum momento você vai encontrar REMBTC, as outras moedas /BTC. Você percebe que esse cenário ele veio para ficar, tá? Essa ideia de tokenizar o Bitcoin, a gente conseguiu colocar o Bitcoin dentro de um ambiente de tokens, que é o Ethereum. Então, esse site, inclusive, se chama, dá para ver ali, né? btconethereum.com, para você medir ali e ver, um site bem legal. Então, faz sentido, para mim, pelo menos, acreditar que o Ethereum ele tenha talvez uma expansão muito maior do que essa que a gente viu aqui no gráfico, comparado ao Bitcoin, porque inclusive ele está absorvendo parte do capital do Bitcoin, tá? As pessoas estão desenvolvendo dentro da sua plataforma. É um valor muito cauteloso, o de 0.038, 0.040 ali. Passando 0.040, a gente tem a perspectiva de subir bastante, realmente, pelo menos uns 50%, tá? Isso falando em /Bitcoin. Então, eu tô comparando os dois na parte fundamentalista também. Mas é para vocês entenderem que a gente tem aí o potencial muito grande do Ethereum na parte fundamentalista. E essa transição de Ethereum para Ethereum 2.0 não vai fazer você perder seus Ethereums. Não, enfim, dá para você comprar hoje e guardar suave na carteira, que você vai ter eles lá na frente com talvez um valor muito maior em dólar e muito provavelmente também em BTC. Tá? O Ethereum tem um potencial de crescimento maior do que o Bitcoin. Eu acho uma tecnologia incrível. Eu acho que você gostou do papo de hoje. Já vai deixando o seu like, que isso ajuda bastante aqui o canal. Foi um vídeo bem extenso, mas eu espero que vocês tenham gostado bastante. Aqui embaixo as nossas redes sociais, @3deapollo se encontra em todos os lugares. E vamos terminar esse papo aqui no Telegram. Bora pro Telegram. Se você colocar @3deapollo no Telegram, você vai conseguir acessar o nosso Telegram para a gente conversar um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar até aqui. t.me/3deapollo. Aí você vai cair no nosso fluxo de links, tá? Você vai cair no nosso fluxo de links. Entrando lá nesse canalzinho, você vai ter ali acesso ao grupo, ao canal, conteúdo exclusivo, vídeos, site, enfim, tá tudo bem bonitinho ali. Beleza?
E muito obrigado pelo seu like, por se inscrever, continue acompanhando nosso canal. Amanhã é dia da gente falar sobre o Tether. Nossa, é um vídeo que eu vou esculachar, velho. E tenho que fazer. Então, não perca esse vídeo do Tether. Agradeço demais que acompanha a gente até aqui. E é isso. Tchau, tchau. Vamos lá. Falou, galera. Muito obrigado.